Fala, gente, beleza? Videozinho novo pra vocês, mais um vídeo da série de treinamento intensivo com o Max. Nesse vídeo aí eu quero mostrar pra vocês como foi o processo de introdução da caixa de transporte pro Max, tá? Toda introdução da caixa de transporte eu gosto que o cachorro faça um processo bem detalhado, tá? Eu não sou do tipo de pessoa que tira a porta, eu não sou do tipo de pessoa que gosta de tirar o tampão, né? A cobertura da caixa para fazer em suaves prestações. Eu não fico jogando brinquedo dentro da caixa. Eu gosto de fazer da forma mais simples possível, que é o quê? Ensinar o cachorro a entrar e sair. Esse é o primeiro passo, tá? Muitos cães têm uma certa resistência a entrar na caixa porque não sabe para que aquilo serve, não sabe se aquilo vai trazer algum malefício para eles. Enfim, são cães mais sensíveis, são cães mais inseguros, aí eles tendem a ter esse tipo de resposta, né? De travar um pouco na entrada da caixa. Então eu gosto de fazer com que o cachorro entre e saia e ele sinta que é possível entrar e sair. Não foi o caso do Max aqui, tá? Mas sim eu já vi cães que têm um pouco mais de trabalho para entrar, mais por conta de ser ressabiado, mais por conta de insegurança mesmo, tá? Mas de qualquer forma, mesmo o Max entrando super de boa na caixa, eu fiz da forma com que eu gosto de fazer, bem detalhada, porque assim eu tenho certeza absoluta que o cachorro entende o que eu quero que ele faça lá dentro, tá? Mas claro, né, a partir do momento que o cachorro me mostra que é super tranquilo de entrar e sair, que ele não mostrou nenhuma objeção, eu já vou para os próximos passos, tá? Então se você reparar aí, eu fiz algumas repetições de entrar e sair, o Max entrou e tudo mais, agora eu já comecei a colocar o quê? O comando data e comecei a reforçar esse comando data, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que o Max saiba exatamente o que ele precisa fazer na caixa de transporte, tá? Então os cães precisam entender o que precisam fazer na caixa de forma clara, tá? Agora vocês viram aí no vídeo que ele tentou sair, eu fiz uma pressão com o pé, com o meu corpo, para ele entender que não é para ele sair. Mesmo a porta estando aberta, não é para ele sair, ele só sai sob comando. E aí eu vou repetindo várias e várias vezes, como sempre estou utilizando bastante comida com o Max, eu peço sempre ele sentar antes de entrar na caixa, porque eu não quero que ele antecipe, assim como já foi falado em outros vídeos. E aí, assim que eu dou o comando, ele entra. Assim que ele entrou, você pode ver que ele se assenta de imediato e depois eu peço deita. Deitou, eu pago e aí eu vou pagando várias e várias vezes. Por quê? Porque ele está fazendo exatamente o que eu quero que ele faça no futuro. Fique deitado. A caixa de transporte é como se fosse um dormitório, é como se fosse a cama de nós humanos, tá? Então, qual que é a finalidade da nossa cama? Deitar e descansar. Qual que é a finalidade da caixa? Deitar e descansar, deitar e relaxar. Enfim, tudo depende daquilo que a gente vai utilizar no dia a dia. Mas grande parte das vezes vai ser deitar e descansar, tá? Então vocês podem ver que eu peço bastante o comando data, essa é a parte mais importante do exercício em si. Não gosto de ficar dando muito outras opções para o cachorro dentro da caixa. Às vezes a gente quer facilitar o processo, né? Então se eu pegar um osso, pode facilitar a adaptação? Pode e não pode, porque, por exemplo, acaba perdendo sentido para o cachorro, né? Então às vezes a gente tem umas manias de querer fazer, deixa eu pegar algo que o cachorro gosta muito, porque assim ele vai se interessar. O cachorro não tem que ter muito interesse em si de entrar ou não entrar na caixa. Se a gente sabe o benefício, se a gente sabe como fazer a introdução, se a gente sabe o que isso pode ajudar dentro da rotina, isso já basta. O cachorro age por comando, então conforme a gente vai dando os comandos, ele vai fazendo de uma forma mais natural. Quanto mais opções, quanto mais coisas a gente colocar, mais difícil fica depois para tirar. Então eu já vi ao longo da nossa trajetória cães que utilizam dentro da caixa de transporte sempre algum ossinho para roer. E aí às vezes você coloca o cachorro sem esse osso, ele não sabe o que fazer lá dentro, porque ele foi condicionado a entrar na caixa, receber um osso, ficar roendo até dormir, como se fosse uma chupeta, sabe? Como a gente coloca nos nenês humanos e tudo mais. Então o cachorro acaba dependente de ter um recurso dentro da caixa para relaxar, senão ele não sabe o que fazer lá dentro por conta própria. Então eu tomo bastante cuidado. Até porque, por não utilizar recurso, por uma outra opção, é a seguinte: muitas vezes a gente quer deixar o cachorro na caixa e quer deixar um osso, porque, nossa, tadinho, ele vai ficar um tempo maior, né? Sei lá, eu vou no mercado, vou deixar o cachorro na caixa, vou deixar um osso com ele. Cara, às vezes os cachorros ficam mais agoniados na caixa de transporte depois que roer um osso, porque eles ficam com sede, do que propriamente dito relaxar. Esse é um dos motivos que eu faço de forma simples, clara e objetiva a introdução da caixa e peço para que os cachorros executem aquilo que eu estou pedindo, tá? Então vocês viram que o Max de início ele deitava bonitinho, depois ele começou a fazer o quê? Uma certa objeção no fato de deitar. Eu faço uma pressão na prong e ele simplesmente deita e eu pago para ele, tá?
Por isso que é importante treinar independente da resposta do cachorro. Ah, Thiago, mas meu cachorro já sabe. A questão que você está repetindo o treino não é porque ele já sabe, e sim para provar para ele que você que ele tem que executar aquilo que você pede. É assim que funciona a nossa comunicação. Às vezes o cachorro já sabe o que tem que ser feito, mas ele simplesmente não faz. Por quê? Porque gera uma nova possibilidade, tá? Então é importante treinar para o cachorro entender que realmente aquilo que a gente pede é fundamental que ele execute, tá? Então, esse processo ainda, vocês podem ver que eu ainda não fiz toda a parte da porta, para vocês prestarem atenção e verem a importância de fazer de uma forma bem detalhada. Agora que eu tirei ali agora a toalhinha, agora vai começar o processo, qual? Que eu quero que o Max faça quando a caixa vai abrir e fechar. Então eu paguei, ele está deitado, fechei a caixa, pode ver que ele levantou. O que eu faço? Peço para ele deitar de novo. Por quê? Porque ele errou. A partir do momento que eu fecho a porta e o cachorro levanta, ele já errou. Eu quero que o cachorro mantenha deitado com a porta fechada. Viu que ele deitou agora, eu abro a porta e pago para ele. E vou reforçando. Agora, a parte do processo da introdução da caixa de transporte é essa aí. Então, o que eu quero que ele faça quando a porta estiver fechada? Continue o comando deita, tá? Mas para isso, óbvio, a gente precisa trabalhar, a gente precisa repetir, a gente está fazendo isso constantemente. A caixa de transporte vai ser um aliado bem interessante para o tutor, por conta do Max já ter apresentado algumas respostas não boas de quando tentou ficar sozinho, então ele vocaliza bastante, ele uiva, então é aquele cachorro que já apresentou uma certa dificuldade em ficar sozinho. Isso não quer dizer que seja ansiedade de separação, até porque ele tem apenas 4 meses ainda, então é muito cedo para dizer que um cachorro tem ansiedade de separação nessa fase, tá? Mas sim, ele já mostrou uma certa objeção pelo fato de ter que ficar sozinho, tá? Então a caixa é um grande aliado justamente por isso. Quando a gente coloca o cachorro na caixa já introduzida, quando o cachorro já sabe o que fazer na caixa de transporte, fica mais fácil dele lidar por essas questões de dificuldades dele. Então o Max, que apresentou uma dificuldade em ficar sozinho, por ele estar na caixa de transporte, por ele já ter sido treinado e ele já entendeu o que ele precisa fazer na caixa, logo ele já acha uma nova solução do que fazer quando ficar sozinho, versus ele não saber o que fazer e tentar vocalizar. Tá? Então é esse o motivo que a gente está introduzindo a caixa de transporte pro Max de uma forma bem detalhada, para que quando ele precisar ficar sozinho ele fique tranquilo. Basta ver o Chicão do outro lado na caixa, super relaxado, independente da movimentação que tem ao redor dele, né? A caixa de transporte se transforma isso, é justamente o quarto dos cães, é justamente o ponto de segurança, o ponto de privacidade dos cães. Eles sabem e ficam relaxados lá dentro, porque sabem que ninguém vai invadir o espaço, né? Nada que aconteça ao redor vai infringir aquele espaço privado dos cães. Sem contar que os cães são animais de toca, então é da natureza deles procurarem lugares mais quentinhos, mais escuros, mais apertados para se sentirem confortáveis, tá? Isso também não quer dizer que a caixa de transporte do seu cachorro tem que ser apertada, né? O Max está utilizando aí uma extra grande, é até demais para a fase que ele está hoje, mas dependendo do tamanho que ele for ficar, pode ser que seja uma caixa ainda maior do que essa. Tudo depende da genética dele, tá? Depende dos pais, enfim, depende de uma série de fatores para a gente saber qual que é a caixa ideal para quando o Max estiver adulto, tá? Então vocês vão ver que eu vou repetir várias e várias vezes abrir e fechar a porta. Isso é interessante também porque para que o cachorro não entenda que a caixa abriu é sinal que ele pode sair correndo pela casa. Tudo é uma questão de controle, gente. Quando a gente quer dominar no sentido, não no sentido de líder, não no sentido de sou o líder do cachorro, ou sou o ser dominante, não é isso. Dominar o cachorro é quando a gente pede para o cachorro executar tudo aquilo que a gente sabe que é necessário para o nosso dia a dia, né? Todo mundo aqui precisa ter o controle dos seus cães para que as coisas possam funcionar, para receber visita, para fazer uma caminhada boa e tudo mais. Então é importante essa parte também do processo, né? Então, se a gente parar para analisar o vídeo, teve a introdução do entra e sai, depois teve a introdução do que eu quero que o Max faça dentro da caixa, depois teve o que eu quero que ele faça quando a porta abre e fecha, e agora que eu já estou criando uma certa duração na caixa fechada, inclusive com ele na posição do deita, tá? Então vocês estão vendo que é bem desenhadinho, bem parceladinho, de uma forma bem clara, para que o cachorro entenda. Feito isso, o cachorro já pode utilizar mais vezes a caixa, tudo depende de cada indivíduo, tá? Então, no caso do Max, ele tem, como eu falei, um pouco mais de dificuldade. Então, a gente foi fazendo de formas bem gradativas. Então, esse treino é um treino que a gente repete bastante, porque quanto mais a gente repete, mais fácil fica pro cachorro. Como eu sempre falo, né? Porque o cachorro faz, já trabalhou, já entendeu, é que a gente não precisa mais treinar. Não, precisa ter consistência várias e várias vezes para que isso não seja mais um treino. Isso seja um estilo de vida e é isso que a gente quer pro Max. Certo?
É isso, minha gente. Vídeo bem desenhadinho, bem explicativo para vocês sobre caixa de transporte, como introduzir da forma correta, tá? Para fazer com que o cachorro saiba o que fazer dentro da caixa. Muito importante isso, para que a gente não tenha problema de um cachorro que fica cavucando na caixa, para um cachorro que fica tentando sair, porque o cachorro simplesmente não entendeu. Para ele tá simplesmente preso dentro da caixa de transporte, tá? Então, para que isso não aconteça, é preciso introduzir de uma forma bem fácil, bem clara e bem objetiva, certo? É isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida relacionada ao treinamento intensivo do Max ou mesmo a introdução da caixa, fiquem à vontade de mandar mensagem pra gente. Se você gostou do vídeo, deixa um like, também favorece o canal, certo? Bora!